Olá, boa noite. Olá, boa noite. Estamos começando a live de hoje sobre os sanguíneos. Olá, Lu. Boa noite, Fabiano. Legal você por aqui. Oiê, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Também, tudo bem, graças a Deus. Animada para a live das sanguíneas? Claro, animada sempre. Não sei se eu tô tão animada quanto um sanguíneo, né? Mas tô animada. Verdade. Hoje eu, hoje eu vou assim, eu tenho muita curiosidade, né, Ju? Porque eu tenho um sanguíneo aqui, que é o Henrique, né? E aí as Sim. meninas falando das características, e eu vendo muito o Henrique, mas eu também tenho umas dúvidas, assim, porque tem umas coisas que eu não sei se foi treino, né, com uma mãe brava, que eu acho assim que ele já, entendeu? Já deu uma ordenada ainda pequeno, mas eu vou tirar a dúvida com as meninas. Ai, legal. Os meninos já estão chegando. Ótimo. Tomara que dê tudo certo hoje, né? Tomara que dê tudo certo. Que todo mundo consiga entrar, né? Deixa eu Sim, só desativar minhas notificações aqui, senão eu não tenho sossego. deu certo. É porque senão fica Eu toda não. hora o WhatsApp, né? Ah, é Oi, verdade. Magali. Annelise, eu te mandei o convite, você recebeu o convite para participar? Enviei o convite. Vou esperar a Isabela chegar. Oi, Magali. Muito bom ter todos vocês por aqui hoje. A Érica também entrou, Ai, não. Ai, Jesus amado. mas é Ju, só o que nos falta. era só. Só. Demora um pouquinho para chegar. Para mim demorou também um pouquinho para chegar. Ai, Olá, aê! Viva! boa noite. Tudo Boa bem? noite, querida. Tudo bem, graças a Deus e vocês? Bem Tudo também, jóia. graças a Deus. Seja bem-vinda à live. Obrigada. Muito bom ter você por aqui. É uma alegria ter recebido esse convite e poder estar participando com vocês. Ontem eu assisti a Ai, live e eu fiquei super empolgada, achei super gostosa, sabe? Espero que a de hoje também possa ser assim. com Ainda certeza. bem, Meu né, marido gente? falou que a gente se empolgou. Ele falou: ah, Mas vocês se ele estava empolgaram. adorando. Emerson, você estava adorando. Você pôs muitos corações. Eu vi, É, Ô Ju, foi a Maju, foi a Maju. ah, foi a Maju. Ah, eu falei, gente, olha o Emerson, tá amando essa live, botando um monte de coração para mim. Foi a Maju, Danado. que é sanguínea, inclusive. Ela é sanguínea. Então ela estava super animada. Vamos ver hoje se ela se anima. Vamos ver se a Olha, Isabela gente, chega. os comentários do nosso grupo ontem, eu falei, Jesus Cristo, eu preciso ver esse vídeo dessa live. Que o que será que eu falei que, ó, só cá entre nós, hein? O namorado da Karina falou assim que nem sabe se vai querer ter filho mais com ela. Aí ela falou, Lu, quando eu tiver vontade de pegar um pelo pescoço, eu vou te chamar. Gente, mas eu não pego. Só dá vontade, mas eu não pego. Entendeu? Eu ordenei isso. Que bom, Até hein? engasguei com a água. Até É, pois é, engasguei. né? Uai, Ju, é para falar a verdade aqui, não é, gente? É para É, falar a para falar a verdade, não é? verdade. Não posso pintar de plena aqui.
né? Porque é o dia a dia. A luta para santificar é luta, né? Então, É assim, luta. Árdua. para mim é essa, né? Para mim é essa, porque é muito difícil não ser obedecida por uma pessoa que é encolerizada, né? Verdade. Então, Ó, eu vou fazer uma introdução bem rápida enquanto a gente aguarda a Isabela chegar. Tô olhando aqui se ela não tá por aqui, mas eu acho que ela não chegou ainda mesmo. Bom, gente, então, mais uma vez explicando, né, que nós fizemos primeiro uma semana de live sobre educação e família, eu e a Lúcia, e nós falamos rapidamente sobre os temperamentos nessa primeira live, que foi super bacana. Nós tivemos, né, bastante pessoas interessadas no tema e pedindo, né, lives sobre individuais, né, sobre cada um dos temperamentos. Então, foi por esse motivo que nós decidimos, então, fazer uma semana de lives sobre os 4 temperamentos. Então, ontem nós tivemos sobre o temperamento colérico e hoje nós falaremos sobre os sanguíneos, né? Vai ser super bacana, super animado. E amanhã nós Isso aí. falaremos sobre os fleumáticos e depois os melancólicos. A Isabela chegou, tô aqui dando. Eba, chegou. Vamos convidá-la. Então, muito obrigada pela presença de todos, né? É muito bacana, né, ter a presença de vocês. Isabela, Olá, Olá, olá! tudo Que bem? bom que deu certo, gente. Viva! Desculpe, que bom. estava tentando entrar. Já Ai, estava aqui, ai ó, meu Deus do céu. Ela tem que conseguir, por favor. ai, olha, não, gente, eu não faço ideia do que aconteceu ontem com o Silas. Não faço ideia, Uma né? Mas, pena. enfim, vão ter outras oportunidades, né? Então, Sim. gente, muito obrigada pela presença, meninas, né? Muito legal ter vocês aqui com a gente. É muito bacana vocês terem aceitado esse desafio porque falar sobre nós mesmos é difícil, né? Vir daqui falar sobre alguns assuntos diversos, sobre teoria, né? É fácil. Agora, vir aqui falar sobre a vida pessoal, de certa forma, né? Não é tão simples assim. E foi muito legal Sim. vocês terem aceito o convite. Viu? Muito obrigada. Imagina, uma alegria. Lu, você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma olha, introdução? hoje, meninas, eu tô assim, bem querendo aprender mesmo, sabe? Porque eu tenho um sanguíneo aqui, meu segundo filho, ele é um sanguíneo assim, bem na veia mesmo. E eu quero aprender assim com vocês, né? Vocês que já são maduras, né, no trabalho com temperamento. Então, como mãe, hoje eu tô aqui para aprender e novamente reforçar com as minhas amigas que são mães, que têm filhos sanguíneos, inclusive algumas comentaram comigo, né? Que queriam muito assistir a live porque filho sanguíneo já foi ali na escola, por exemplo, a suspeita do tal do déficit de atenção, né? Por conta da Uhum, dispersão. Então, assim, tá todo mundo querendo aprender, sabe? Eu tô super feliz também de estar participando da Ju ter oportunizado realmente, né, conduzir essas lives todas e me colocar no projeto junto, né? Então, assim, hoje eu quero muito aprender, tá, com vocês, as dinâmicas que vocês desenvolveram, né, para conseguir aí ordenar as fraquezas do temperamento e reforçar aquilo que tem de bom, né, que é muita coisa boa. com certeza. Então, para a gente começar, né, eu vou falar rapidamente sobre as características do temperamento sanguíneo, né, para aqueles que estão chegando e ouvindo pela primeira vez, e para reforçar mesmo, né, a ideia do temperamento. Então, o sanguíneo, ele é quente e úmido, né? Então, ele também é expansivo, porém ele tem a umidade, diferente do colérico, que é quente e seco, que é o fogo, né? Então, o sanguíneo, a característica dele vem do ar, né? Que pode ser
um turbilhão, um ventaval, né? É um furacão, na verdade, e pode ser uma brisa suave também, né? Então é bem interessante o sanguíneo. E algumas características, né, positivas dele é que geralmente o sanguíneo é muito envolvente, esperto, alegre, espontâneo, gosta muito de falar, né? O colérico gosta de falar também. A gente percebeu ontem lá na nossa live. Só que o colérico fala de coisas que realmente interessam. Ele gosta para falar da opinião dele, né? O sanguíneo é diferente, ele gosta de falar para se relacionar, né? Então é diferente do colérico. O objetivo, né, a motivação do sanguíneo, de modo geral, é o relacionamento interpessoal. Então, a pessoa que é dado a amizades, que tem assim, muita facilidade para fazer amigos, né? Aquela pessoa querida que chega nos lugares que todo mundo quer por perto, né? Sempre está falando com um, com o outro, as pessoas gostam, né? É uma pessoa agradável de se conviver, comunicativo, amigável, criativo, né? Então, geralmente são pessoas que gostam, por exemplo, da música, aprendem instrumentos musicais, porque tem essa facilidade com a musicalidade, ou com outros tipos de arte, né, como dança, que tem essa questão da expressão, né? Porque o sanguíneo, ele gosta de se expressar, ele gosta, né, de se colocar, de colocar a opinião dele, né? Ele também é flexível. Ixi, acho que a Isa Caiu. caiu. Tudo Voltou? bem? Voltou. Voltou. Tudo bom. E também é mais otimista, né, o sanguíneo. Só que daí o que acontece? Tem os pontos não tão legais do temperamento, como qualquer temperamento, né? Porque o sanguíneo, ele tem essa questão da superficialidade, né? Então, é o ar, então é a brisa que vem e ele dispersa, né? A dispersão, ele vê uma borboleta, ele, nossa, que coisa maravilhosa, e começa a observar a borboleta, mas aí passa qualquer outra coisa no caminho, ele já se interessa por aquela outra coisa, então ele está lendo um livro, de repente o livro traz um assunto diferente, ele já quer entrar naquele outro assunto, então muitas vezes ele começa as coisas e não termina, geralmente, as atividades, é aquele que começa as coisas e deixa tudo espalhado pela casa, por exemplo, né? Não tem uma ordem. Então tem essa questão da dispersão, da desatenção, da inconstância, né? Então o sanguíneo ele é muito inconstante, né? Então essa questão do vento mesmo, né? Que então pode ser uma brisa suave e de repente pode ser um furacão, né? Então ele tem essa intensidade, né? Nas emoções, então ele também é muito dado às sensações, né? Aos sentidos, né? Então aquilo que brilha para ele chama muito a atenção do sanguíneo, né? Então para os sabores, para as texturas, né? Para os cheiros, né? Tudo isso para ele é interessante demais, né? O brilho do mundo, o mundo brilha muito para o sanguíneo, né? Então geralmente Uma são pessoas sensibilidade. assim, tem isso, né? E são pessoas mais festeiras, que realmente querem estar com outras pessoas, né? Enfim, falei de um modo geral, e agora eu vou passar, né, a bola para vocês me falarem se é isso mesmo, né? Se vocês realmente se identificam com esse perfil, que é um perfil geral, porque tem as especificidades, né? Mas de modo geral, me fala um pouquinho sobre vocês, como vocês conheceram os temperamentos, né? Como vocês se identificaram por esse temperamento sanguíneo, né? Me fala um pouquinho, então. Quer começar, Isabela? Pode ser. É bem engraçado, porque eu conheci sobre os temperamentos já tem um bom tempo. Vários anos, assim. E a primeira vez que eu tive contato foi no contexto religioso. Um amigo, né, foi fazer um curso que tratava de vários assuntos, né, um curso bem, bem bacana, assim. E quando ele voltou, ele trouxe algumas gravações e ele me passou. E foi quando, numa dessas gravações, uma pessoa falava sobre os temperamentos, relacionando ali sobre
a vida cotidiana, sobre a vida espiritual, né? E foi algo assim que eu nunca tinha ouvido e eu me apaixonei. Achei muito legal. Até a princípio achava que eu era colérica, né? No primeiro momento, assim. E depois, né, fui me aprimorando naquilo. E até depois na faculdade, né, como fiz psicologia, eu esperava ter visto, né? Só que a gente não vê, pelo menos eu não vi na faculdade, né? Não sei se vocês viram. Não, E aí depois infelizmente tive, não. infelizmente, né? É algo tão interessante, tão bacana, mas a gente acaba não vendo. E depois, recentemente, entrei em contato de novo com a teoria, que foi através do Ítalo, né? Através dessas pessoas que hoje estão falando. E é um pouco disso mesmo, né? Assim, que você falou. Eu tinha essa dúvida com o colérico, porque eu acredito que eu tenha talvez um aporte seco, Mais assim. seco. Eu tenho um pouco dessa memória afetiva, né? Tenho um pouco disso. Acho que até por isso que eu tinha uma certa confusão. Né? Mas uma amiga minha, que também conhece, também é psicóloga, né? Falou, Isabela, você é sanguínea. Eu, será? Né? E aí comecei a perceber que poderia ser mesmo. E aí tive a certeza com o cálculo pelo mapa natal. Tem uma amiga que faz, né? Eu, infelizmente, não sei. Quero entender, né? Quero estudar ainda. Mas é algo bem interessante. E ela fez, e aí deu sanguíneo mesmo. Eu falei, e aí a gente começa a ligar, né? Assim, todas as nossas questões. Acho que eu tenho bastante essa questão da sensibilidade, né? De buscar esse brilho do mundo, né? Assim, os sabores, as texturas, as novidades, né? Coisas novas. Tem um lado criativo, gosto de música, né? Então eu fui percebendo essas coisas, assim, essa questão de saber envolver as pessoas, né? De saber lidar, conversar. Então foi um pouquinho dessa forma, assim, que eu conheci e que eu fui reconhecendo o meu temperamento. Que legal, Isabela. Obrigada, viu? Muito bacana. E você, Anelice, me fala um pouquinho. Eu também acabei conhecendo no contexto religioso, né? Um padre amigo meu, que estava me orientando na época, ele falou da questão dos temperamentos, e aí ele acabou promovendo palestras aqui na minha cidade sobre os temperamentos, né? Então, foi como uma bomba inicial aqui na cidade, porque todos os jovens que conheciam começou a estudar um pouquinho sobre temperamentos, né? E logo depois surgiu o Ítalo, então comecei a aprofundar os estudos e para descobrir já não foi tão complicado, não foi tão fácil, digamos, né? Eu tinha dúvida entre o melancólico e o sanguíneo, e é interessante que são os opostos, né? Hoje eu fico pensando como que eu estava com essa dúvida, mas... E isso era porque eu, na minha infância, eu era mais quieta. Sempre fui mais quietinha. Mas depois eu compreendi que era a questão de que, apesar de eu estar quieta, externamente, internamente, eu estava agitadíssima, né? E sempre foi assim, essa questão de sensibilidade, de olhar para as coisas e perder o foco, falar muitas coisas assim, embaralhadas, porque começa um assunto, já rompe, e sempre ter muitas amizades, ser a pessoa que chega e já vai fazendo festinha, já vai fazendo risadinha, piadinha, né? Então, sempre foi essa pessoa extrovertida. E aí, com a questão do temperamento, eu pude entender um pouquinho melhor dessa raiz que está em mim, né? E trabalhar também, porque se a gente é muito extrovertido também, a gente fala muita coisa indevida, muita coisa que está fora de hora, né? Então, é aprendendo a lidar aos poucos. Você falou uma coisa interessante, porque tem isso mesmo, né? O sanguíneo, muitas vezes, ele pode ser inconveniente, né? Porque tem isso de ficar fazendo brincadeira, piada, né? De querer envolver as pessoas e às vezes ele perde o filtro, né? Principalmente quando é mais jovem, né? Ele acaba perdendo a noção do limite mesmo do outro, né? Até, por exemplo, se ele pega um melancólico,
né, para brincar, o melancólico vai, né, estranhar às vezes a piada, não vai receber tão bem, né? Mas o sanguíneo geralmente não está muito aí, né? Eu tenho até uma paciente que ela é sanguínea e ela fala, eu adoro fazer piada. Minha mãe fala para mim, ai, pelo amor de Deus, não aguento mais essa brincadeira sua, etc. E ela fala, eu não tô nem aí, eu gosto de passar vergonha. Ela fala para mim. Né? Então é bem Isso é muito interessante. típico. Exatamente. A Annelise falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Porque ela falou que quando criança ela era mais quieta para o externo, né? E essa foi uma dúvida que surgiu para mim em relação ao Henrique. Por quê? Porque o Henrique, aqui no condomínio, ele não é assim de ficar fazendo muitas amizades, sabe? Só que assim, eu percebo que o tempo inteiro ele está criando alguma coisa na cabeça dele. Ele corre lá pro quintal e tá ali na frente de casa e ele tá sempre falando alguma coisa com alguém, né, na cabeça dele, mas ele não é muito assim, dele procurar pelos amigos. Ele é muito fiel nas amizades, então quando ele encontra alguém que realmente ele se identifica, e ele é amigo, assim, daquela pessoa muito verdadeiro mesmo, né? Mas ele não tem muito essa necessidade de ter muitos amigos, né, de estar sempre rodeado. Só que eu percebo que as mães dos coleguinhas dele falam assim, ai, meu filho adora o Kiki. Ai, porque minha filha adora o Kiki. Então, ele é realmente uma criança que envolve os colegas, né? Mas ele não fala muito, ai, mãe, eu tô com saudade de brincar com os meus amigos na escola. Ele não fica falando, mas o tempo inteiro ele está criando alguma história, e aí, para ele, qualquer descoberta é uma coisa extraordinária. Então, ele teve uma ideia, ele já vem muito empolgado contando, sabe? Ele conta aquilo como se ele tivesse, assim, descoberto a América, né? Então, eu acho muito interessante esse lado da criatividade, né? Ele ama muito desenhar. Só que tem uma coisa, meninas, que eu não sei se é assim mesmo, né? O Henrique é assim, nos 45 do segundo tempo que ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Né? Então, ele faz. Só que, por exemplo, um trabalho de escola. Ele fica a semana toda. Ah, mas eu tenho que fazer um trabalho da escola. Aí, quando chega, assim, no último dia do prazo, que ele fala, mãe, eu vou fazer. Fala, então, mas você já pensou o que você vai fazer? Não, eu vou pensar aqui. Né, assim, em 5 minutos ele tem a ideia do que ele vai fazer, ele elabora e faz. Mas é no último gole, gente. E eu fico, assim, doida, né? Porque o que eu posso fazer amanhã, eu já quero fazer ontem. Então, por mim, o professor passou o trabalho, você faz no dia. Passou, você já faz. Sabe? Às vezes eu até uso uma expressão horrorosa, né? Que é assim, fica livre. Já faz para ficar livre, né? Como se fosse um peso. Sim. Mas ele, nem tchum, ele vai fazer no último gole. É assim mesmo, meninas? Ou não? Comigo, não exatamente, né? Eu gosto. Bom, já não sei mais se isso é uma questão que eu trabalhei. Não, eu sempre fui de fazer as coisas mais corretamente, porque eu não tenho muita facilidade em aprender. Eu sou a pessoa dispersa que precisa de tempo para estar lendo e lendo e lendo, né? Mas me chamou a atenção uma questão que você me falou aí, de que ele tem esse ânimo e aí ele se move. E isso é algo muito presente nos sanguíneos, né? Quando me tenho ânimo, eu vou, movo, eu faço. Aí eu sou a coléricazinha, só que demora só alguns minutos, algumas horas, poucos dias, porque eu não tenho a solidez, né? Eu sou essa água que vai envolvendo, me perde a estrutura diante da situação. Então, quando eu tenho essa energia, eu foco e faço. Geralmente é assim, né? E agora eu tento me organizando aos poucos, durante a vida, para colocar um hábito por vez, para ir incrementando as atitudes que eu quero fazer, sempre uma de cada vez, tendo uma energia que depois acaba, mas é a questão, bom, eu sei que eu não estou mais tão enérgica quanto antes, mas eu preciso continuar com as coisas, né? Não dá para ficar parando porque eu não estou com aquele ânimo inicial. Uhum. Ah, legal. Tem uma pergunta, Ju. Posso fazer a pergunta para as meninas? Pode.
Pode Ó, sim. a música, ela exerce, assim, uma influência de que maneira no temperamento sanguíneo? Até a pessoa colocou, exerce uma alteração no temperamento, né? É uma alteração mesmo, é uma influência, como que é, meninas? Uma alteração, não, né? Porque o nosso temperamento a gente vai sempre ter o mesmo, né? A gente nasce com ele e vai ter o mesmo. O que a gente vai acontecendo é que a gente vai se moldando, né? Se amadurecendo. E quanto mais a pessoa madura, isso é algo muito interessante. Porque quanto mais madura a pessoa, menos você percebe de cara, né? O temperamento dela. Às vezes você fica assim, meio em dúvida, né? Porque ela amadureceu tanto, né, que conseguiu lidar com as questões. Mas eu acredito que a música, ela é algo muito importante, no sentido de trabalhar essa criatividade, né? Essa necessidade que a gente tem de estar em contato com algo criativo, algo sensível, né? Então, uma forma de canalizar isso, né? Porque no dia a dia, nem sempre, né, a gente vai estar em contato com coisas, né, assim, agradáveis, né, que a gente sempre queira fazer. E talvez entre até um pouquinho nessa questão que a Lúcia falou, sobre deixar para fazer na última hora, né, ficar postergando, assim, procrastinando, porque às vezes a gente acaba buscando as coisas que a gente gosta mais, né, as coisas que são mais agradáveis, coisas que a gente tem interesse, né, às vezes a gente está lidando com um assunto novo. Daí a gente quer aprender, fica louco, né? Tá alucinado, assim, quer aprender sobre aquele assunto e deixa de fazer outras coisas, né? Que são ali da rotina, do dia a dia, que é necessário. Então, nesse sentido. Legal. Eu acho também que a música, por exemplo, pro sanguíneo, então eu vejo aqui em casa, eu tenho a Maju também é sanguínea, e eu coloquei ela para fazer piano. Eu acho que ela tinha 5 anos na época, quando ela começou. Agora eu tô até na dúvida se foi 5 ou 6. Acho que foram 6, acho que tinha 6 anos quando ela começou. E assim, no primeiro ano, assim, foi super sofrido para ela. Porque ter que estudar todo dia, mesmo que fosse 5 minutos, né? Era terrível. Então, essa perseverança para o sanguíneo é muito difícil, né? Só que eu não deixei. Falei, não, filha, você não vai desistir, né? Vamos perseverar, é assim mesmo, né? Vamos lá, vamos perseverar. E ela já fez 9 anos e ela tá fazendo, né? Tá super legal o piano. Ela tem dom para música, é muito interessante. A professora até fala, nossa, é impressionante, ela já passou meus alunos adolescentes, né? Foi até isso que eu falei, não, a gente não pode parar, não vou desperdiçar isso, né? Porque com 6 anos, 7 anos, ela vai querer repelir aquilo que é difícil, né? Ah, é difícil fazer aquela nota, é difícil ter que ficar treinando, é difícil, mas a gente tem que, né, aprender a lidar com o que é difícil, com o que é chato, né, com aquilo que eu preciso ser insistente. E para o sanguíneo, eu acho que essa questão da música é interessante nesse sentido, da perseverança, da concentração, né, porque é necessário a concentração, a atenção. Então o sanguíneo tem esse problema de dispersão, né? Ele tem que se concentrar naquilo que ele está fazendo, né? Ele tem que perceber, né, quais são as notas, se ele tocou uma nota diferente, se ficou estranho ou não, né? Então, além de todos os outros efeitos que o ensino da música, né, proporcionam de modo geral no desenvolvimento cerebral, né, e tudo mais. Então, acho que obrigada pela pergunta, achei bastante pertinente, bem bacana. E eu acho que nesse sentido, para o sanguíneo que já tem a propensão, né? Ele gosta, geralmente, a gente vê muitos músicos que são sanguíneos, né? E eu acho que devem aproveitar mesmo, porque eu acho que é de uma grande ajuda, né, Lu? Você pessoalmente conhece um músico sanguíneo, né? Que com certeza a música colaborou bastante. Assim, na verdade, quando eu fiz ali um post rapidinho, né? Bem simples mesmo do temperamento, e aí ele me mandou no direct, né? Aí ele falou assim, eu acho que sou eu. E aí eu falei, aí ele falou, eu não manjo muito, assim, de temperamentos, mas eu me vejo muito, né? Então, do que eu conheço desse músico, né, que eu vou falar, que é o Bruno Faglione, né? O nosso amado Bruno, que hoje é vocalista do Rosa de Saron.
Ele falou assim, eu me vejo muito. Aí eu até, né, pensei na hora, eu também vejo muito sanguíneo no Bruno, né? Porque assim, ele é uma pessoa que eu não preciso falar nem da qualidade dele como artista, né? Maravilhoso, uma capacidade de compor assim, e com aquela voz maravilhosa, né? Mais uma questão organizacional que precisa sempre da dona Sandra por trás, sabe? Eu falo isso para eles, por isso que eu estou falando aqui, né? Que eu sei que o Bruno e a Sandra são abertos com isso, né? Então, assim, uma pessoa maravilhosa, mas que pena com essa questão de se organizar, de agenda, sabe? Aí ele falou, eu acho que é o caminho para isso aí mesmo, né? E é por aí mesmo, né, meninas? Precisa ter, eu acho que essa postura da Ju, de ter dito para Maria Júlia, né? Não, Maria Júlia, você vai continuar. É aquela consciência, né, do adulto ali, quando é criança, porque a criança não pode ficar solta também. Então a gente tem que respeitar, porque é do temperamento, então não adianta, tipo assim, forçar. Não, tem horas que a gente tem que falar, você não vai fazer, você vai continuar, né? Não, você tem que insistir. Porque o Henrique também é assim, ele quer pular, né? Ele fica muito eufórico com uma nova situação, só que passa um tempo ele desiste, ele quer mudar para outra, e tem essa sede de encontrar novas coisas que o satisfaçam, né? Porque a cabeça acho que é tão criativa, né, gente? Ele tem tanta coisa ali, sabe? Que ele fica procurando sempre algo. E tem horas que o adulto precisa fazer esse trabalho pela criança, né? Porque ela não tem condição ainda de fazer sozinha, não é mesmo? Sim, com Vocês certeza. que já são profissionais, né, meninas? Às vezes vocês têm um anseio assim de uma coisa diferente, mas vocês têm uma rotina de trabalho, né? Então, eu não vou poder cada dia fazer as coisas de um jeito, né? Então, vocês já ordenaram pela idade. E quando é criança, creio eu que nós tenhamos que fazer esse papel pelas crianças, né? Os pais observarem, os educadores, por isso que ontem eu insisti tanto, né? Pais, educadores, conheçam os temperamentos, né? Porque a gente pode auxiliar muito essas crianças, né? A ordenarem essas questões, né? Não desistirem com facilidade das coisas, não é mesmo? Diante, muitas vezes, de uma dificuldade, né? Aí já vai procurar outra coisa. Não era isso que me fazia feliz, né? Então, eu acho que E não essa só isso, se a pontuar, gente né? pensar num sanguíneo dentro da sala de aula, né? Como que era para vocês isso? Né? Aquele padrão de sala de aula, né? Sentado na cadeira lá, tantas horas, ouvindo o professor falar. E aí, como que era isso para vocês? Pode falar primeiro, Isa. Pode falar? Eu acredito, assim, que para o sanguíneo é difícil, né? Porque ele tem essa coisa de querer coisas flexíveis, né? Tem uma certa, às vezes, uma certa irritação, né? Para coisas que são muito Estruturadas. regradas, estruturadas, exatamente. Eu, assim, por incrível que pareça, acredito que eu até conseguia lidar bem, né? Conseguia, de certa forma, eu também não era muito falante, assim como, né, a Anne. Então, eu conseguia lidar bem, mas eu percebi, assim, hoje, né, pensando que eu sempre gostava de coisas novas, assim, né? Coisas diferentes, né? Então, gostava de passeios, né? Gostava quando a professora trazia coisas novas, né? Então, assim, por mais que às vezes eu não apresentava o comportamento ali, né, dispersivo, mas às vezes na concentração, né? Às vezes no empenho havia essa dispersão. Né? Então, como você também estava falando, acredito que eu tive um grande suporte em relação à minha mãe. Minha mãe também sempre foi assim, igual a você, né? Nesse sentido, não, termina o que começa, né? Tenha constância, né? Se você começou algo, termina. Pensa no que você vai começar. Eu acho que é algo muito importante também, né? Porque às vezes a gente começa algo e aí a gente quer desistir, mas na verdade porque foi uma escolha errada de começar até. Né? Então, assim, eu acredito que o papel dos pais, ele é fundamental. Eu sempre tive esse suporte da minha mãe. Minha mãe
sempre foi bem rígida nesse sentido, e isso me ajudou bastante, acredito, assim, no desenvolvimento, né, na escola, nessa questão da dispersão da inconstância. Eu percebo em mim também muito disso que a Isabela falou, né? Apesar de muitas vezes ficar quieta, não transparecer tanto, né? Internamente, no meu pensamento, eu sempre acabava me perdendo diante das informações, né? Digo, estou ali, aí eu recebo um outro estímulo, principalmente o visual, né? E aí já me chama a atenção, e aí eu vou pensando em outras coisas, e a cabeça vai embora nessa hora, né? Então, é um constante exercício do estar aqui e do permanecer. É difícil, mas a gente tem que lutar nesse sentido, né? E a questão dos pais, isso foi falado, é realmente de extrema importância, né? Quando os pais conhecem, conseguem intervir, ajudar, porque a gente aqui está moldando o nosso temperamento, mas em virtude da maturidade, de conhecer, isso é muito importante. E quando os pais conhecem, podem intervir na criança desde pequeno, quão maiores não podem ser os benefícios, né? De a criança já crescer desenvolvendo aquilo que nela pode ser falhas, como também pode ser coisas boas, né? Exatamente, né? Já ter esse olhar, né? Já falar assim, nossa, eu preciso desenvolver essa virtude com o meu filho, né? Eu preciso dar atenção para essa característica. Então, é muito legal essa questão do temperamento, né? Nesse sentido, porque eu sei para onde olhar, né? É claro que eu não vou fechar também meu olhar, só vou prestar atenção nisso. Não, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Uhum. Mas, de modo geral, são características que saltam aos olhos, né? E que incomodam muito. Então, um sanguíneo, né? Veja, geralmente é muito bagunceiro, né? Não consegue deixar as coisas organizadas, é muito difícil, né? Muito difícil. Então, se a gente desde criança pegar essa dinâmica, né? E já vai colocando, desenvolvendo o hábito, né, dessa organização, não precisa ser um super, né, organizador quando for adulto, mas ele vai ter uma noção, né, já vai saber prestar atenção nessa, olha, eu peguei um livro, então eu já vou colocar no lugar, eu já vou organizar o meu ambiente de trabalho, né, o meu ambiente de estudo, e aí você vai falando 1, 2, que é aquela coisa da mãe e do pai sem paciência. Eu já falei 10 vezes, tem que falar 1000 vezes, né? Porque a educação funciona dessa forma. Exato. A gente tem que falar e falar de novo, e falar de novo, e falar de novo e de novo, né? Quantas vezes forem necessárias. E a gente precisa entender que educação funciona assim, na perseverança, na repetição, né? Aquela coisa da letrinha que eu tenho que ir desenhando, depois eu tenho que desenhar de novo, e depois eu tenho que desenhar de novo, para realmente aprender, né? A fazer aquele movimento. No nosso temperamento, né, o nosso comportamento, a maneira como a gente se relaciona, funciona dessa forma também. Né? A gente precisa entender que não vai ser na primeira vez que a gente vai fazer tudo certo. Né? Não vai ser a primeira vez que eu vou conseguir mudar, né? Mudar o meu hábito, mudar a minha forma de me relacionar com as pessoas, mudar... Né? Não é assim. Então, às vezes, as pessoas se frustram muito, muito rápido, né? Porque tentam 1, 2, 3, aí, puxa, pisei na bola de novo, deixa pra lá, vai. Deixa pra lá que não vai dar certo. Não, vamos tentar quantas vezes forem necessárias, né? Eu tô assim... Não, fala, Anne. Pode falar. Não, é que eu ia comentar, né? A minha participação... Hoje, querendo muito contar um pouquinho do Henrique, porque as mães que estão assistindo, de repente, pode falar assim, ai meu Deus, meu filho faz isso, né? Uma coisa que eu percebo, assim, que é muito diferente do Henrique, por exemplo, para os meus outros filhos, né? Porque tem o mais velho fleumático e os 2 menores que caminham pro colérico, assim, né? Eu ainda os observo. Para o João eu tenho certeza, mas a no parquinho. Exato. O fogo aqui, aí junta comigo, misericórdia, só por Deus, né? Assim, eu acho que a diferença é que, por exemplo, aqui em casa todos são desorganizados.
né? E um tanto é por conta da nossa dinâmica mesmo, porque quando eu trabalhava fora eu sempre tive uma funcionária e ela, obviamente, organizava as coisas, né? Agora que eu estou em casa, desde o final de 2019, então eu fico inconformada que eles não guardam as coisas deles, né? Mas, na verdade, isso é treino. O que que eu percebo de diferente? O Pedro, que é o fleumático, não guarda por preguiça, né? O João e a Alice, eles não guardam porque eles não estão nem aí para o que eu estou falando, na verdade. O João, eu posso dizer que o João não guarda para me afrontar. Eu acho que ele Pede para eles calcula, competirem. não guardarei. Sabe? Vou afrontar a minha mãe, vamos ver como minha mãe reage. E o Henrique, gente, é totalmente sem querer. Ele não guarda porque ele não guarda mesmo, mas não há maldade. O Henrique é uma criança que não tem maldade, eu acho isso lindo no sanguíneo, sabe? Ele não tem maldade, então ele vai assim aos lugares. O Henrique é uma criança muito amada. Todo lugar que ele vai, as pessoas depois falam assim: ai meu Deus do céu, a minha mãe fala, o Henrique me faz uma falta, porque assim, ele conversa com a minha mãe das coisas que ela gosta, com a madrinha dele das coisas que ela gosta. Ele é essa pessoa envolvente mesmo, sabe? Ele é bom de papo, ele parece um adulto conversando. E ele vai conversar com aquilo que agrada a pessoa. Todo assunto para ele é um assunto possível, que ele vai desenvolver, né? E não a maldade. Só que assim, ele é estabanado. Eu sei que nem todo sanguíneo pode ser assim de repente, mas ele é muito. O que ele pega, ele derruba. Ele derruba seguidamente as coisas. Ele tá com uma coisa na mão, ele derruba, aí ele vai no outro lugar, porque parece que ele precisa pegar na mão, sabe? Eu acho que ele pega aquilo e ele já inventa uma história em cima daquele objeto, mas ele derruba, ele tromba, ele, sabe? E nos irmãos, ele chega junto e ele é grandão, e aí o irmão aí a colérica já berra, né? Então, assim, os pais que estão observando um pouco dessas características dos filhos, né, pode caminhar para um estudo mais profundo aí do sanguíneo, que eu acho que vai encontrar o temperamento do filho. Eu não sei se para você é muito visível, né? Mas para mim, pelo menos, a questão do fogo, né? Quando eu ouço alguma coisa que me mexe comigo é na hora, né? Respondo. Primeiro falo, depois penso. Né? Então é uma coisa que tem que ser trabalhado constantemente, mas não tá longe ainda, viu? Porque eu tenho muito essa de falou, levou, reagir. Apesar de buscar sempre também ser a pessoa agradável, né? Então, há um momento que eu falo, mas depois também vem logo o arrependimento, porque eu não quero magoar o outro, né? Eu não quero que o outro fique bravo comigo e, inclusive, eu deixo as coisas e esqueço, né? Diferente do colérico, que faz aquela estruturazinha, eu pelo menos esqueço a relação com o sentimento, né? Daquele momento. Então, não guardo rancor, é uma facilidade da minha vida, eu dou graças a Deus por isso, é maravilhoso nesse sentido, né? Mas... É a espontaneidade mesmo, né? Espontaneidade. É interessante, você falou isso, eu lembro de uma situação que até dessa semana, que eu fiquei até brava com a Maju, que ela falou assim para mim, porque eu trabalho no sábado, é o dia que eu mais faço os atendimentos, eu atendo assim, das 8 da manhã às 7 horas da noite, direto, no sábado. Porque é o horário que o meu esposo está em casa, então ele passa o dia inteiro com as crianças. Só que ele aproveita, ele sai para passear com eles aqui, né? Aqui perto de casa, andar de bicicleta, né? Ele aproveita o dia com as crianças mesmo. E aí ia ser no domingo, e aí ele ia passar o dia estudando, porque ele tinha do trabalho dele, que tinha que cumprir um curso e tal. E aí eu avisei as crianças, falei, vamos deixar o papai quieto, que ele vai ter que ficar estudando hoje e tal. A Maju virou para mim e falou assim, mãe, agora a senhora vai ver como é que é. Eu vou ver como é que é o quê? Como é que é? Como é que é o papai ficar aqui o dia inteiro com a gente no sábado? Agora você vai ver como é que é. A senhora vai ver como é. Eu olhei para ela assim e falei assim, Maju, quem fica com vocês todos os outros dias? Né?
Quer dizer, ele fica o sábado o dia inteiro. E o resto, né? E o resto da semana? Porque ele trabalha fora, e ele trabalha assim 2 semanas, fica fora de casa. E aí, quem que fica com vocês todo esse tempo, né? Aí ela, é a senhora, né? Falei, pois é, que coisa, não? Perdida no espaço. Então, é muito do momento, né? É muito do momento, e às vezes acaba esquecendo mesmo. Não se atenta aos detalhes, às coisas. Esquece situações, esquece até algumas memórias. Eu acho que o sanguíneo, ele é importante ter registro de memórias. Sabe? Álbum de fotos, vídeos. Eu acho que isso é muito importante, né, para os sanguíneos, para as crianças, porque eles tendem a esquecer as coisas. Porque eles vivem tanto o momento, né? Então a memória é uma coisa a ser trabalhada com o sanguíneo, né? Que foge muito rápido, né? Até para essa questão da superficialidade. Então eu estou fazendo uma coisa, de repente surge uma outra demanda, imediatamente eu deixo de fazer uma coisa e começo a fazer outra, né? Depois de não sei quanto tempo que você vai lembrar que você estava fazendo aquilo, eu estava fazendo, tinha que ter terminado, eu tinha que ter feito, né? Então, a memória é um ponto importante para ser trabalhado com sanguíneo também. O que vocês acham? Eu lembrei, você falando disso, eu lembrei de uma questão, uma vez estava lendo, eu falei que isso pode ser muito verdade para o sanguíneo, na questão de que a pessoa se envolve no relacionamento, estou supondo, tá? E aí ela tem uma decepção amorosa. E aí depois vida que segue, né? Passa o tempo e ela acaba não se recordando tanto como que foi o envolvimento daquele relacionamento para chegar como que foi o fim, né? E acaba se relacionando novamente com pessoas do mesmo tipo, nesse sentido de esquecer esse sentimento que o levou até lá, toda aquela trajetória, né? Então ela começa a se perder diante desse novo relacionamento, e se não é alguém também para ajudar, olha, lembra disso? Ela pode cair no mesmo erro novamente. Exatamente, né? A questão do aprendizado. O que você acha, Isabela? Eu acho que sim, e comigo eu percebo que também tem algo a ver com se apegar às coisas boas, né? E aí, por exemplo, no relacionamento, fica mais apegado, né, às coisas